vez, né? Hoje eu estou aqui encarregado de trazer esse estudo para vocês, o estudo 3, né? Estou aí nessa missão. E desde segunda-feira a gente está numa viagem de estudo relacionado aos moravianos, né? E tem sido fantástico, tem sido muito bom. E hoje a gente vai aprender a aula 3, que fala sobre a missão, né? E a gente vai aprender um pouco mais sobre a missão dos moravianos, né? Então, antes de começar, eu queria orar, né, nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor tem se feito presente em nosso meio, Pai. Amém. Muito obrigado, Jesus, pela luz que o Senhor tem nos dado, direção da palavra, Senhor. Muito obrigado, que isso continue, Senhor, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que a tua presença esteja, Pai, sobre cada palavra da nossa boca, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor possa ser o centro da nossa vida. Amém. Aonde nós formos, Senhor, que o Senhor possa ser a luz, possa ser a resposta, possa ser a salvação para as outras pessoas através da nossa vida. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então, como eu estava dizendo, a gente está aí na aula 3, né, que fala sobre ter amor à missão. E quando fala disso, logo me vem à memória, né, a missão que Jesus nos deu. Eu acredito que aqui nessa aula, as pessoas, acredito que todos aqui sabem a missão que Jesus nos deu. Está lá em Mateus, capítulo 28, no versículo 19 e 20. Está até escrito aqui, ó, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, né, para todas as criaturas da face da terra. Tem umas versões que diz para todas as nações, né, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando como nós devemos fazer, né? Existem várias versões relacionadas a isso. E os moravianos, eles mostraram isso na prática, né? Na prática. Por quê? Porque existia 2 moravianos, né, aproximadamente de 20 anos, jovens, né, que descobriram ali uma ilha na Índia, né, no litoral ali, no litoral da Índia, né, que era de um britânico alemão, que agricultor e ateu, né? Para a gente entender isso melhor, falar mais sobre a Índia aqui, se a gente pegar a Índia, ela eu estava até vendo aqui, ó, que a Índia ela é um território essencial rural, com a maior parcela da população vivendo no campo. Uhum. Ou seja, a Índia, por isso que o dono da ilha era agricultor. Porque todo mundo aqui sabe o que é agricultor. Agricultor é aquelas pessoas que lidam com o campo, aquelas pessoas que trabalham com plantação, têm terras, né? Então, esses são agricultores. E esse britânico, né? Esse britânico alemão, pode-se dizer assim, os donos dessa terra, ele era agricultor. Então, ele tinha muitas terras. E ele vai e compra aproximadamente 2.000 pessoas da África, né? 2.000 pessoas escravos, né, da África, para trabalhar, para ir para essa terra, para viver lá, para morrer lá, para ficar por lá, para essa terra, né? E os moravianos, eles como é que eu posso explicar para vocês? Eles tomaram conhecimento dessas terras. Sim. e foram lá falar com esse agricultor, se eles poderiam ir até lá, essa terra, para pregar o evangelho, para falar de Cristo para aquelas pessoas. Eles não se conformavam em saber que aquelas pessoas poderiam morrer sem conhecer a Cristo.
Olha só, e às vezes eu trago isso para nossas vidas, porque às vezes, muitas das vezes, a gente não se incomoda nem com o nosso vizinho. A gente fala de Jesus nem com os nossos vizinhos. Isso é para mim, tá? Estou dizendo para mim isso, né? E às vezes a gente não se incomoda em falar de Jesus para o nosso vizinho. Às vezes a gente não se incomoda em falar de Jesus. A gente não se preocupa se o vizinho vai ser salvo, se o nosso amigo vai ser salvo, se a nossa casa vai ser salva, porque o primeiro ministério é o lar, é a casa, então a gente precisa falar de Jesus na nossa casa para que isso se reflita lá fora. Então, a gente precisa, e os moravianos, eles entenderam isso, eles não conseguiam entender, se conformar em saber que aquelas pessoas poderiam morrer sem Cristo, né? Sem conhecer a Cristo. Então, os moravianos, eles vão até lá, né, falar de Jesus, eles vão até lá falar com o agricultor se poderiam ir até essa ilha falar de Jesus. Porém, esse agricultor, por ser ateu, né, por não acreditar em Deus, todo mundo sabe que ateu é a pessoa que não acredita em Deus, né? Ele, por não acreditar em Deus, ele fala com eles: vocês não vão até a minha ilha. Ele chama até de pregador. Vocês não vão lá pregar, falar de coisas clérigos na minha terra, né? Ele dá essa formação, ele dá essa informação para eles, né? Que eles não iriam lá falar de Jesus para aquele povo. Ou seja, ele ainda usa uma expressão sem sentido. Eu estava até conversando com o Mateus, da primeira vez que a gente começou, eu falei ainda com ele que essa palavra que o agricultor usa, né, ele me chamou muita atenção, né, essa palavra sem sentido. Por quê? Porque para todo ateu, para toda pessoa que não acredita em Deus, o mundo é sem sentido. Eles não vê sentido em nada. Sim. Eles não acreditam em nada. Eles não acreditam que Deus criou o mundo. Eles não acreditam em Deus. Não existe Deus. Então, para eles, as coisas é totalmente sem sentido. E isso foi a expressão que ele usou para eles. Só que uma coisa que os moravianos fizeram e que me chamou muita atenção e que isso também engloba naquilo que a gente está fazendo hoje, naquilo que a gente está, no movimento que a gente está hoje, né, na visão que a gente está hoje, é que eles não desistiram, né, por causa desse não desse agricultor, né? Eles voltam, a história diz que eles voltam e voltam a fazer o quê? A orar, né? A Bíblia fala que a gente precisa orar sem cessar, né? E se a gente pegar a história, quando Mateus iniciou lá na segunda-feira, que eles não oravam se eles não fosse a resposta para a oração deles. Ou seja, a gente ainda há pouco estava conversando que quando foi iniciado esse movimento de oração dos moravianos, eles iniciaram na casa deles ali, né, e ficavam ali pregando, orando, ou seja, esse movimento de oração durava 24 horas e foi assim 100 anos, né? Então, ou seja, eles não paravam de orar, eles tinham a oração como sentido da vida deles. Sim. Ou seja, a gente também precisa ter a oração como sentido da nossa vida, sabe? A gente precisa ter a oração como sentido da nossa vida. Como diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, a gente precisa orar sem cessar. O que é isso? É orar o tempo todo, sem cessar. Você está no trabalho, você está em espírito de oração. Às vezes as pessoas falam assim: eu estou trabalhando, não preciso estar orando. Como é que eu vou orar, ajoelhar? Tem muitas pessoas que ajoelham. Se você ajoelha, tá bom, pode ajoelhar, pode orar em pé, você pode orar deitado, isso não tem problema não, tá? Mas o mais importante é você o quê? Tá em oração. Você está no trabalho, você está no espírito de oração. Você está em casa, você está ali, você está ali, sabe, em espírito de oração, você está orando em casa, você está buscando. Então, eles tinham isso, eles tinham a oração como sentido da vida deles. Ou seja, não importava mais nada na vida deles que a oração, de estar buscando a Deus, de estar tendo um relacionamento com Deus, de estar presente em Deus, sabe?
E é isso que nós precisamos, estar presente em Deus através da nossa oração, né? Através da oração que causa todas as coisas. E os moravianos, eles fizeram isso, né? Eles voltaram e oraram, né? Porque a oração, ela causa resposta, né? Eu até botei aí, não sei se vai dar para projetar, né? A oração, ela causa resposta. Por quê? Porque se eles estavam querendo ser a resposta, se eles oravam para ser a resposta da oração deles, então isso mostra para a gente o quê? Que cada dia que nós orarmos, cada vez que nós buscarmos mais a Deus, cada dia que nós se prostrarmos diante de Deus, nós se tornaremos a resposta de Deus para essa nação. Nós se tornaremos a resposta de Deus para o nosso familiar. Nós tornaremos a resposta de Deus para as outras pessoas, para os nossos amigos. Nós se tornaremos a resposta de Deus para as outras pessoas. Então, eles voltaram, a história conta que eles tiveram uma ideia e voltaram a falar com o britânico, com o agricultor. Olha, já que você não quer deixar a gente ir para sua ilha, deixa a gente ir para a ilha como escravo, né? Por que eles queriam ir como escravo? Porque, como eu disse no início, eles não se conformavam que aquelas pessoas não conseguiriam conhecer a Cristo, né? Então, eles voltaram e pediram ao agricultor para ir como escravo. O agricultor disse para eles bem claro que eles poderiam ir, porém, não daria nem o transporte para eles irem até lá, né? E o que aconteceu? Eles imediatamente foram, né? A história conta que eles pegaram um navio, né? E foram para lá, né? No dia que eles... Oi, pode falar? Pode falar? É porque tem uma parada muito maneira nessa história que eles compraram a passagem deles com a venda. Eles foram vendidos como escravos, eles se venderam. Então o agricultor pagou eles a venda e eles pagaram a passagem dele para ir. Não, eu ia falar justamente isso, Ah, porque perdão. eles não... Sim, perfeito. Eles não compraram, eles não tipo assim, compraram, como você falou, com o dinheiro do agricultor, que já tinha falado que não ia dar nada para eles. Eles compraram justamente com a venda dos escravos, né, que deram, e eles ali compraram a passagem, foram para essa ilha, e a história diz que né, os irmãos deles, em oração ali, todo mundo que estava envolvido, da igreja, né, eles choraram muito. Por quê? Porque sabiam que eles iam para essa ilha e nunca mais viriam eles, né, que nunca mais iam saber deles. E uma forma tão bonita, né? É uma forma tão forte, que é quando eles chegam a um certo ponto do navio, eles se abraçam, e ali ele diz a frase, né? Que o cordeiro receba o sacrifício, né? Cara, isso aí é fundamental, isso aí é forte demais. Até aqui no projetado, se vocês puderem ver aí, Romanos 12, 1, do 1 ao 12, que diz, se você puder abrir aí, eu até peço para você abrir aí, porque aqui não vai dar, acho que vai dar para me abrir. Que nós pudéssemos se apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Ou seja, foi o que eles fizeram. Eles se apresentaram como sacrifício vivo. Ou seja, nós devemos se apresentar como sacrifício vivo de Deus, né? Por tudo que Deus fez, nós somos o sacrifício. Jesus pagou o preço, foi o sacrifício, foi levado como ovelha ao matador. Por quê? Para quê? Para que nós hoje pudéssemos ter a direção, ou seja, pudéssemos ser o sacrifício vivo também.
Então, isso é fundamental, isso é fantástico, saber que eles se apresentaram, se colocaram para que outras pessoas pudessem chegar até Cristo, ou seja, pudessem conhecer até Cristo. O que isso mostra para mim? Isso traz para mim, para você. E nós também devemos se colocar, se prostrar, se doar para que outras pessoas possam conhecer a Cristo. Diogo, como é que eles vão conhecer a Cristo? Através de quem? Através da sua vida, através da minha vida. Como? Falando, a gente também prega, mas eu acho que o exemplo maior também de ser exemplo fala muito forte. Né? Eu tenho isso comigo porque eu aprendo isso muito na prática, eu ouço isso de um cara que é meu discipulador, é um cara que eu admiro, né? E ele fala muito isso, que muitas das vezes a palavra ela mata, mas o espírito vivifica, não é isso? E o exemplo ele fala mais alto, né? Então, ou seja, a gente precisa falar, a gente precisa pregar o evangelho, mas a gente precisa viver o evangelho, a gente precisa ser exemplo também do evangelho de Cristo, né? Ser a resposta de Cristo aqui nessa terra. Então, Deus conta com quem? Jesus conta com quem? Contou com os discípulos e conta comigo e com você, porque nós também somos discípulos de Cristo. Você é discípulo de Cristo, eu também sou discípulo de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. Então, Jesus, ele conta comigo e conta com você. Sabe por quê? Uma coisa que o Mateus até falou, acho que foi ontem, né? O preço, ele já foi pago. Jesus, ele já pagou o preço por mim e por você. Já está pago, já está lá, já está feito. Agora, eu e você precisamos tomar posse disso. Eu e você precisamos reconhecer isso e fazer o quê? Fazer com que Jesus seja visto e entendido. Porque muitas pessoas querem mostrar Jesus, mas não quer fazer com que Jesus seja entendido. Não, Jesus não pode ser só visto, Jesus tem que ser entendido. Eu creio que esses moravianos, eles foram até lá para pregar Jesus, mas o mais importante, para mostrar que eles eram um sacrifício vivo, ou seja, para mostrar o exemplo que eles eram o sacrifício vivo, eles eram o exemplo disso. Né? Então, eu queria que nessa noite focar muito nisso, né? Que eu e você possamos sairmos das nossas coisas e se entregar por outras pessoas, né? Se doar por outras pessoas, porque às vezes a gente se coloca só nós, só para nós. Mas não, Jesus quer que a gente se colocamos para nós, para os nossos, mas também para as outras pessoas. Né? Isso fala de pregar o evangelho, isso fala de missão. Né? Eu até esqueci de falar um pouco, mas eu vou falar agora, só uma parte, né? É que às vezes as pessoas acham que missão você precisa ir lá para o outro lado do mundo. É claro que pessoas são chamadas para ir, mas a missão que Jesus nos deu, a missão você pode fazer a missão do lado da sua casa. Né? A missão que Jesus nos deu é pregar o evangelho. Não importa se você vai pregar lá na China, na Austrália, na África ou na Índia, não importa. O que importa é que você pregue o evangelho, você fale de Jesus, você mostre Jesus. Porque é muito fácil a gente falar de Jesus, mas o difícil é mostrar Jesus através da nossa vida. E que isso possa ser uma prática diária em nossas vidas. Né? Gente, foi muito rápido, mas eu espero, o que eu quis trazer aqui foi uma coisa mais simples possível, porque o Evangelho de Jesus é simples, mas ao mesmo tempo ele faz sentido na nossa vida. E a simplicidade, ele traz sentido na nossa vida. E é isso. O que eu queria mostrar para vocês realmente que os moravianos, eles, através dessa viagem, através dessas histórias que vocês vêm acompanhando
ao longo dessa semana até hoje e que você vai ainda ouvir na sexta-feira, até a sexta, amanhã e na sexta, possa fazer sentido na sua vida, possa fazer algo diferente na sua vida, né? E os moravianos, nessa parte, nesse ponto, eles mostram aí, através dessa missão, através dessa viagem missionária, através dessa missão, um ponto significativo para a nossa vida, que é mostrar, pregar Jesus para todos. Amém? Amém, Diogão. Amém. Glória a Deus. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Em cima daquilo que eu pude compartilhar com vocês dentro desse estudo. Espero que vocês possam ter aí absorvido o máximo. Tá bom? Glória a Deus. Bom. Amanhã tamo junto, 9h30. Falou, muito bom. Obrigado aí, gente. Tamo junto. Um Diogão, abraço. muito bom, cara. Falou, abração, fica com Deus.